Rose Mother, Stephen King. Narração: Dani Bernardo. Capítulo 3. Providência. 1. Quando Rose e Pen Haverford desceram pelo elevador de serviço, depois do trabalho na quarta-feira seguinte, Pen tinha uma aparência pálida e abatida. Estou menstruada, disse, quando Rose demonstrou preocupação. E com uma cólica infernal. Quer tomar um café? Pen pensou a respeito e depois sacudiu a cabeça. Vá você. Neste minuto só quero voltar para a FI e achar um quarto vazio antes que todo mundo apareça e comece a tagarelar. Vou tomar um remédio e dormir umas 2 horas. Se fizer isso, talvez me sinta um ser humano de novo. Vou com você, disse Rose quando a porta do elevador se abriu e elas saíram. Pen sacudiu a cabeça. Não vai não, disse, e seu rosto se iluminou num breve sorriso. Posso muito bem me virar sozinha. E você já tem idade bastante para tomar um café sem companhia. Quem sabe, pode até encontrar alguém interessante. Rose suspirou. Para Pen, alguém interessante sempre significava um homem. Geralmente com músculos que se destacavam sob a camisa justa como marcos geológicos. Quanto a Rose, podia dispensar esse tipo de homem pelo resto da vida. Além disso, era casada. Olhou sua aliança e o anel de noivado junto dela enquanto saíam para a rua. Nunca saberia bem até que ponto esse olhar teve relação com o que aconteceria pouco depois, mas isso colocou o anel, no qual raramente pensava no decorrer natural das coisas, em um lugar de destaque em sua mente. Tinha pouco mais de 1 quilate, de longe a coisa mais cara que o marido lhe dera. E até aquele dia, a ideia de que era seu e poderia dispor dele se quisesse e como quisesse, jamais lhe passara pela cabeça. Esperou no ponto do ônibus na esquina do hotel com Pen, apesar de seus protestos de que não era necessário. Mas não gostava da aparência de Pen naquele instante. O rosto sem cor, borrões escuros sob os olhos e pequenas rugas de dor descendo dos cantos da boca. Além disso, era bom estar cuidando de alguém em vez do contrário. Na verdade, quase entrara no ônibus com Pen só para ter certeza de que ela chegaria direito. Contudo, o apelo do café quente e fresco, e talvez um pedaço de torta, foi grande demais. Ficou ali no meio-fio e acenou para Pen depois desta sentar junto a uma das janelas do ônibus. Pen deu adeus enquanto o ônibus se afastava. Depois de um momento, Rose virou-se e começou a descer o Hitchens Boulevard em direção ao Hot Pot. Lembrou-se, o que era natural, da primeira vez que andara por aquela cidade. Não conseguia recordar muito aquelas horas. Do que mais se lembrava era de seu medo e desorientação. Mas 2 figuras se destacavam como rochas entre vagas de nevoeiro. A mulher grávida e o homem com o bigode de David Crosby. Ele especialmente, apoiado na porta da taverna, com a caneca de bebida na mão e olhando para ela, falando ei meu bem, com ela, ou para ela. Tais recordações a dominaram inteiramente por algum tempo, como só nossas piores lembranças conseguem fazê-lo. Lembranças de épocas em que nos sentíamos perdidos e desamparados, totalmente incapazes de exercer qualquer controle sobre a vida.
o que fez com que ela passasse pelo hot pot sem vê-lo, com os olhos desatentos, vazios e aflitos. Ainda pensava no homem da porta da taverna, lembrando como ele a assustara e como lhe lembrara Norman. Não era nada em seu rosto. Era, sobretudo, uma questão de postura. O jeito como ficara parado lá, como se cada músculo estivesse pronto para retesar-se e pular, bastando um único olhar dela acusando o recebimento para que ele se pusesse em ação. Uma mão agarrou-lhe o braço e Rosie quase gritou. Deu meia volta, esperando ver Norman ou o homem de bigode ruivo. Em vez disso, viu um rapaz no conservador terno de verão. Desculpe se a assustei, disse ele, mas por um segundo achei que você ia entrar pelo meio do tráfego. Ela olhou em torno e viu que estava de pé na esquina de Hitches com a Water Tower Drive, um dos cruzamentos mais agitados da cidade, e 3 quarteirões inteiros, talvez 4, depois do hot pot. O tráfego escorria como um rio de metal. Subitamente ocorreu a Rosie que o rapaz podia ter salvado sua vida. Obrigada, muito obrigada. Por nada, disse ele, quando o sinal para pedestres fulgurou um siga em letras brancas na extremidade da Water Tower. O rapaz lançou a Rosie um último olhar, curioso. Então desceu meio-fio, atravessou a rua com o resto dos pedestres e desapareceu. Rosie ficou onde estava, sentindo o deslocamento momentâneo e o profundo alívio de alguém que desperta de um sonho realmente ruim. E era exatamente o que eu estava tendo, pensou. Estava acordada e descendo a rua, mas tendo um sonho ruim, ou um flashback. Olhou para baixo e viu que segurava a bolsa bem apertada contra o corpo com as 2 mãos, da mesma forma que a segurara durante o palmilhar longo e perturbador em busca da Avenida Durham 5 semanas atrás. Pôs a bolsa no ombro, deu meia volta e começou a voltar. A área das lojas elegantes da cidade começava além da Water Tower Drive. A parte pela qual Rosie passava naquele momento, ao deixar essa área para trás, consistia de lojas muito menores. Muitas pareciam um pouco velhas, caindo aos pedaços. Rosie caminhou lentamente, olhando as vitrines das lojas de roupas de segunda mão que tentavam passar por boutiques grunge. Sapatarias com cartazes nas vitrines, onde se lia compre produtos americanos e liquidação. Uma loja de preços baixos chamada Não Mais de 5, com a vitrine mostrando pilhas de bebês bonecas feitos no México ou Manila. Um lugar que vendia produtos de couro chamado Motorcycle Mama. E uma loja chamada Avec Plaisir, com uma alarmante coleção de mercadorias. Pênis artificiais, algemas e calcinhas sem a parte de baixo, sobre veludo negro. Rosie contemplou tudo aquilo por certo tempo, pasma de que tais coisas fossem expostas à vista de qualquer um que passava, e finalmente atravessou a rua. Meio quarteirão acima avistou o hot pot, mas resolvera desistir do café e da torta, afinal. Simplesmente pegaria o ônibus de volta para a FI. Não mais aventuras naquele dia. Mas não foi o que aconteceu. Na esquina oposta ao cruzamento que acabara de atravessar, Rosie notou a fachada indefinível da loja, com um letreiro de neon na vitrine que dizia penhores, empréstimos, compram-se e vendem-se joias finas. Foi a parte final que prendeu sua atenção. Olhou para o anel de noivado novamente
E lembrou-se de algo que Norman lhe dissera não muito antes de se casarem. Se usar isso na rua, use-o com a pedra virada para baixo, Rose. É uma pedra danada de grande, e você é só uma menininha. Perguntara-lhe certa vez, isso antes de ele lhe ensinar que era mais seguro não fazer perguntas. Quanto custara o anel? Norma respondera abanando a cabeça e com leve sorriso indulgente. O sorriso de um pai cuja filha quer saber por que o céu é azul ou quanta neve há no Polo Norte. Não se importe com isso, disse. Basta saber que era o anel ou um buíque novo. Eu escolhi o anel, porque te amo, Rose. Agora, de pé ali na esquina, ainda podia lembrar como se sentira com aquilo. Com medo. Por que você tinha que ter medo de um homem capaz de tal extravagância? Um homem que podia escolher um anel em vez de um carro novo, mas um pouco sem fôlego e sexy também, porque era romântico. Ele lhe comprara um diamante tão grande que não era seguro exibi-lo pelas ruas. Um diamante tão grande como o Ritz. Porque eu te amo, Rose. E talvez tivesse amado, mas fora há 14 anos. E a moça que ele amara tinha olhos límpidos e seios firmes, nenhuma barriga e coxas longas e fortes. Não havia sangue algum na urina daquela moça quando ela ia ao banheiro. Ficou parada na esquina, próxima à fachada com o neon na vitrine, e desceu os olhos para o anel de noivado. Esperou para ver o que sentiria. Um eco do medo, ou talvez até do romance. E quando não sentiu absolutamente nada, virou-se para a porta da loja de penhores. Iria sair em breve da Filhas e Irmãs. E se alguém ali naquele lugar lhe desse uma soma razoável pelo anel, ela poderia ir embora com as contas em ordem, sem dever nada pela casa e comida, e talvez até com umas poucas centenas de dólares sobrando. Ou talvez eu queira apenas me livrar dele, pensou. Talvez não queira passar nem mais um dia arrastando o buíque que ele nunca comprou. O letreiro na porta dizia Empréstimos e Penhores, Cidade da Liberdade. Aquilo pareceu momentaneamente estranho a Rose. Ouvira diversos apelidos da cidade, mas todos tinham a ver com o lago ou com o clima. A seguir descartou o pensamento, abriu a porta e entrou. 2. Ela achava que lá dentro seria escuro. E era escuro. Mas a Empréstimos e Penhores, Cidade da Liberdade, era também inesperadamente dourada. Naquele momento, o sol poente brilhava sobre o Hitchens, deixando cair seus raios longos e tépidos através das vitrines da loja voltada para o oeste. Um deles incendiava um saxofone pendurado, dando-lhe a aparência de um instrumento feito de fogo. Isso não é por acaso também, pensou Rose. Alguém pendurou aquele saxofone ali de propósito. Alguém esperto. Provavelmente era verdade, mas mesmo assim sentiu-se enfeitiçada. Até o cheiro do lugar aumentava a sensação de enfeitiçamento. Um cheiro de poeira, antiguidade e segredos. De maneira muito tênue, vindo da esquerda, ouviu o tic-tac suave de muitos relógios. Andou lentamente pelo corredor central, passando por fileiras de guitarras acústicas penduradas pelo pescoço de um lado e de outro, mostruários de vidro com dispositivos e equipamento estéreo. Parecia haver uma grande quantidade de sistemas de som de funções múltiplas, tamanho grande, chamados de boomboxes nos programas de TV.
No final do corredor, havia um comprido balcão com outro letreiro de neon fazendo um arco suspenso. Ouro, prata, joias finas, lia-se em azul. Abaixo, em vermelho. Compramos, vendemos, trocamos. Sim, mas você rasteja como um réptil, pensou Rose com a sombra de um sorriso e se aproximou do balcão. Atrás dele, sentado num banquinho, um homem examinava algo sobre uma almofada à sua frente com uma lupa sobreposta ao olho. Ao se aproximar um pouco mais, Rose viu que o objeto examinado era um relógio de bolso com a parte de trás aberta. O homem atrás do balcão sondava suas profundezas com um estilete tão fino que ela quase não conseguia vê-lo. Era jovem. Talvez não tivesse nem 30 anos. Seus cabelos compridos iam quase até os ombros, e ele usava um colete de seda azul sobre uma camiseta branca simples. Rose achou a combinação incomum, mas vistosa. Notou um movimento à esquerda. Virou-se e viu um senhor agachado no chão, passando em revista pilhas de livros em edição popular, amontoadas sob um cartaz que dizia As Boas Coisas Antigas. O sobretudo estendia-se em torno dele como um leque, e sua pasta, preta, fora de moda e começando a abrir nas costuras, jazia imóvel pacientemente ao seu lado, como um cão fiel. Posso ajudá-la, senhora? Ela voltou a atenção para o homem atrás do balcão, que abaixara a lupa e agora a olhava com um sorriso amigável. Seus olhos eram cor de avelã com um tom suavemente esverdeado. Muito bonito. E ela cogitou rapidamente se Pen o classificaria como alguém interessante. Achava que não. Ele não tinha placas tectônicas suficientes destacando-se sob a camisa. Talvez possa, disse ela. Tirou a aliança e o anel de noivado do dedo, colocando a aliança comum dentro da bolsa. Era estranho não usá-la, mas achava que podia se acostumar com isso. Uma mulher capaz de deixar a própria casa de vez sem levar nenhuma muda de roupa debaixo podia se acostumar provavelmente com um bocado de coisas. Pousou o diamante na almofada de veludo, ao lado do velho relógio no qual o joalheiro vinha trabalhando. Quanto acha que isso vale? Perguntou ela, acrescentando a seguir. E quanto poderia me dar? Ele fez o anel deslizar pela extremidade de seu polegar. Depois ergueu contra o empoeirado raio de sol, descendo oblíquo por cima de seu ombro através da terceira vitrine que dava para o oeste. A pedra enviou faíscas de fogo multicolorido aos olhos de Rose, e por apenas um momento ela sentiu uma ferroada de remorso. A seguir o joalheiro lhe lançou um rápido olhar. Apenas uma olhadela, na verdade, mas o suficiente para que ela visse algo nos olhos cor de avelã. Algo que não entendeu imediatamente e que parecia dizer: Está brincando? O que é? Perguntou ela. O que é? Nada, disse ele. Um momentinho. Ajustou novamente a lupa no olho e deu uma longa espiada na pedra do anel de noivado dela. Quando olhou Rose pela segunda vez, seus olhos estavam mais seguros e fáceis de serem lidos. Impossível não lê-los realmente. Repentinamente, Rose entendeu tudo, mas não ficou surpresa. Não sentiu nenhuma raiva nem remorso real. O máximo que pôde sentir foi um fatigante embaraço, porque jamais percebera aquilo antes. Como podia ter sido tão burra? Você não foi burra, respondeu aquela voz profunda.
Não foi não, Rose. Se não tivesse sabido, de alguma forma, que o anel era falso, sabido isso quase desde o começo, teria entrado num lugar como este muito mais cedo. Você acreditava mesmo, isto é, depois dos 22 anos de idade, que Norma Daniels lhe tivesse dado um anel não só de centenas, mas de milhares de dólares? Acreditava mesmo? Não, achava que não. Primeiro, porque ela jamais valera tanto para ele. Segundo, porque um homem que tinha 3 fechaduras na porta da frente, 3 na porta de trás, sensores que registravam movimento no jardim e um alarme de toque em seu novo automóvel Sentra, nunca teria deixado a mulher fazer compras no mercado com um diamante tão grande como o Ritz no dedo. É uma imitação, não é? Perguntou ao joalheiro. Bom, é uma zircônia perfeitamente verdadeira, mas certamente não é um diamante, se é isso que está perguntando. Claro que é isso que estou perguntando, disse ela. Que outra coisa podia ser? A senhora está bem? Perguntou o joalheiro. Parecia genuinamente preocupado. E agora que o via de perto, Rose teve a impressão de que ele estava mais perto dos 25 do que dos 30. Que inferno, disse ela. Não sei, provavelmente. Entretanto, pegou um lenço de papel na bolsa para o caso de ter uma crise de choro. Naqueles dias, nunca sabia quando ia chegar. Ou talvez um bom acesso de riso. Tinha tido vários também. Seria ótimo se pudesse evitar os 2 extremos, pelo menos por enquanto. Era bom deixar aquele lugar com alguns fiapos de dignidade, pelo menos. Espero que sim, disse ele, porque a senhora está em boa companhia. Está mesmo, pode acreditar. Ficaria surpresa de ver quantas senhoras assim. Ah, pode parar, disse ela. Quando eu precisar de apoio, compro um sutiã com suporte. Nunca na vida dissera algo remotamente parecido com aquilo a um homem. Era francamente sugestivo. Mas nunca se sentira daquele modo em toda a sua vida, como se estivesse caminhando no espaço, ou correndo vertiginosamente por uma corda bamba sem nenhuma rede por baixo. E não era perfeito, de certo modo? Não era o único final que se ajustava a seu casamento? Eu escolhi o anel. Ouviu-o dizer em sua mente, a voz dele trêmula de emoção, os olhos cinzentos realmente um pouco úmidos. Porque eu te amo, Rose. Por um momento o acesso de riso esteve muito perto. Manteve-o à distância por pura força de vontade. Vale alguma coisa? Perguntou. Qualquer coisa que seja? Ou é só algo que ele pegou de uma máquina de chicletes em algum lugar? Dessa vez ele não se preocupou em usar a lupa. Apenas levantou o anel contra o raio de sol. Na verdade, vale um pouquinho, disse, parecendo aliviado de poder dar uma boa notícia. A pedra é um artigo de 10 dólares, mas a montagem pode ter chegado a 200 dólares no varejo. É claro que não posso lhe dar isso, acrescentou rapidamente. Papai ia me passar um pito. Não ia, Robbie? Ele sempre lhe passa um pito, disse o velho agachado junto aos livros. É para isso que são os filhos. Não olhou para cima. O joalheiro lançou-lhe um olhar. Fitou novamente Rose, enfiou um dedo na boca semiaberta, imitando o ato de vomitar. Rose sorriu. Não via aquilo desde a escola. O homem de colete sorriu de volta. Posso lhe dar 50 por ele, disse. Interessa? Não, obrigada. Pegou o anel, olhou pensativamente
e a seguir embrulhou-o no lenço de papel não usado que segurava. Pergunte nessas outras lojas por aqui, falou ele. Se alguém disser que lhe dá mais, eu lhe dou o mesmo. É a política de papai, e é uma boa política. Ela deixou cair na bolsa o anel embrulhado no lenço de papel e fechou-a com um estalo. Obrigada, mas acho que não. Vou ficar com ele. Percebeu que o homem que estivera examinando os livros, a quem o joalheiro chamara de Robbie, agora olhava para ela com uma estranha expressão concentrada. Mas Rose resolveu não dar importância. Que olhasse. O país era livre. O homem que me deu o anel disse que valia tanto quanto um carro novo em folha. Disse: Você acredita? Acredito. Ele respondeu sem nenhuma hesitação. E Rose lembrou-se de lhe ter dito que ela estava em boa companhia, que montes de senhoras iam até lá e eram informadas de verdades desagradáveis sobre seus tesouros. Imaginou que aquele homem, apesar de ainda jovem, devia ter ouvido muitas variações sobre aquele tema básico. Acho que sim, disse ela. Muito bem. Então deve entender por que quero conservar o anel. Se algum dia começar a me sentir levemente encantada por alguém de novo, ou se chegar a pensar que estou sentindo isso, posso pegar o anel e olhar para ele até que a febre passe. Estava pensando em Pen Haverford, que tinha cicatrizes compridas e retorcidas nos dois antebraços. No verão de 1992, o marido a jogara por uma porta de vidro quando bêbado, sendo o resultado disso 60 pontos num braço e 150 no outro. Mesmo assim, Pen ainda se derretia de felicidade quando um operário de construção ou pintor de paredes assobiava para suas pernas quando ela passava. Como se chamava aquilo? Capacidade de suportar ou burrice, flexibilidade ou amnésia. Rosie passara a pensar naquilo como síndrome de Haverford e só esperava que ela própria pudesse evitá-la. Como quiser, senhora, respondeu o joalheiro. Mesmo assim, lamento ter que dar a má notícia. Penso cá comigo que é por isso que as lojas de penhores têm uma fama tão ruim. Quase sempre, nossa tarefa é revelar às pessoas que as coisas não são como lhes disseram. Ninguém gosta disso. Não, concordou ela. Ninguém gosta disso, senhor. Steiner, Bill Steiner. Meu pai é Abe Steiner. Tome o nosso cartão. Estendeu um cartão, mas ela sacudiu a cabeça, sorrindo. Não vai ter utilidade para mim. Tenha um bom dia, Sr. Steiner. Dirigiu-se à porta, desta vez andando pelo terceiro corredor, porque o senhor deu alguns passos na direção dela. A pasta numa das mãos e alguns dos livros velhos na outra. Não sabia se ele queria falar com ela, mas tinha certeza de que não queria falar com ele. Naquele momento, só queria era deixar rapidamente a Empréstimos e Penhores Cidade da Liberdade, entrar no ônibus e esquecer que estivera lá. Só percebeu vagamente que passava por uma parte da loja onde grupos de pequenas estatuetas e quadros, com ou sem molduras, haviam sido colocados nas empoeiradas prateleiras. Sua cabeça estava erguida, mas ela não olhava nada. Não estava disposta a apreciar a arte, boa ou não. Assim, sua parada repentina e quase derrapante foi mais extraordinária ainda. Era como se jamais, pelo menos naquele primeiro momento, tivesse visto um quadro antes. Era como se o quadro a visse. 3.
A poderosa atração que ele exercia não tinha precedentes na vida dela. Mas isso não pareceu fora do comum a Rose. Já vinha levando uma vida sem precedentes há mais de um mês. Tal atração, pelo menos no início, também não lhe pareceu algo anormal. O motivo disso era simples. Após 14 anos de casamento com Norman Daniels, anos em que fora isolada do resto do mundo, não tinha instrumentos para avaliar a diferença entre o normal e o anormal. Sua régua para medir o comportamento do mundo em determinadas situações consistia principalmente de novelas e dos raros filmes a que ele a levava para assistir no cinema. Norma Daniels via qualquer coisa estrelada por Clint Eastwood. Dentro da moldura fornecida por esses meios de comunicação, a reação de Rose ao quadro parecia quase normal. Nos cinemas e na TV, as pessoas estavam sempre arrebatadas. E, na verdade, nada disso tinha importância. O que importava era como o quadro a chamava, fazendo-a esquecer o que acabara de descobrir sobre o anel. Esquecer como desejava se afastar da loja de penhores. Esquecer como seus pés doloridos ficariam contentes ao ver o ônibus da linha azul aproximar-se da frente do Hot Pot. Em suma, fazendo-a esquecer de tudo. Ela pensou apenas: olhe só, não é o quadro mais maravilhoso do mundo? Olhava para uma pintura a óleo de quase 1 metro de comprimento por uns 60 centímetros, com moldura de madeira, apoiada em um relógio parado à esquerda e em um pequeno querubim nu à direita. Havia quadros por toda parte. Uma velha foto sombreada da Catedral de São Paulo, uma aquarela de frutas numa tigela, gôndolas ao alvorecer no grande canal, uma gravura de caça mostrando uma matilha perseguindo 2 raposas através do enevoado campo inglês. Mas Rose lhes lançou apenas uma olhadela. Era no quadro da mulher na colina que estava interessada, e só nele. Tanto no assunto quanto na execução, não era muito diferente de outros quadros mofando nas casas de penhores, lojas de antiguidades e as de pechinchas às margens das estradas por todo o país, por todo o mundo, na realidade. Mas enchia os olhos e a mente dela com uma espécie de excitação pura e reveladora, provocada apenas pelas obras de arte que nos emocionam profundamente. A canção que nos faz chorar. A história que nos leva a ver o mundo nitidamente pela perspectiva de outrem, pelo menos por um tempo. O poema que nos deixa contentes por estarmos vivos. A dança que nos faz esquecer por alguns minutos que um dia morreremos. A reação emocional de Rose foi tão súbita, tão empolgada e tão completamente sem conexão com sua vida prática e real que, no início, sua mente se atrapalhou, sem qualquer ideia de como lidar com esse inesperado espocar de fogos de artifício. Pois naquele momento e no seguinte, era como se a marcha de um automóvel subitamente escorregasse em falso e caísse em ponto morto. Apesar de o motor trabalhar loucamente, nada acontecia. Então a embreagem funcionou e a marcha encaixou-se suavemente em seu lugar. É o que eu quero para minha nova casa. É por isso que estou agitada, pensou. É exatamente o que quero para torná-la minha. Agarrou-se ansiosa e grata a esse pensamento. Teria só um aposento, é verdade, mas tinham prometido a ela que seria um aposento amplo, com a pequena kitnet e um banheiro. De qualquer modo, seria o primeiro lugar seu e só seu em toda a vida. Aquilo o tornava importante.
fazendo com que as coisas que escolhesse para a casa fossem importantes também. E a primeira seria a mais importante de todas, porque daria o tom para tudo o mais que viesse a seguir. Sim, por mais simpático que fosse, o quarto seria um local onde dúzias de pessoas solteiras e de baixa renda teriam morado antes dela e onde outras dúzias morariam depois. Mas mesmo assim ia ser um lugar importante. Aquelas últimas 5 semanas haviam sido um período provisório, um hiato entre a vida antiga e a nova. Quando se mudasse para a casa nova que lhe fora prometida, sua nova vida, sua vida de solteira, começaria realmente. E este quadro, que Norma nunca vira e que jamais criticara, que pertencia apenas a ela, podia ser o símbolo dessa nova vida. Foi assim que sua mente, sã, razoável e nada preparada para admitir ou mesmo reconhecer coisa alguma que cheirasse a sobrenatural ou paranormal, explicou, racionalizou e justificou simultaneamente sua reação aguda e extremada ao quadro da mulher na colina. 4. Era a única pintura no corredor coberta por um vidro. Rosie tinha ideia de que pinturas a óleo não tinham vidro, talvez porque precisassem respirar ou coisa assim, e exibia um pequeno adesivo amarelo no canto inferior esquerdo com os dizeres $75 ou... Estendeu as mãos que tremiam levemente e segurou os 2 lados da moldura. Ergueu o quadro cuidadosamente da prateleira e voltou para o corredor central. O senhor com a pasta usada ainda estava lá, ainda a observava, mas Rosie praticamente não o viu. Foi diretamente ao balcão e abaixou o quadro cuidadosamente na frente de Bill Steiner. Encontrou algo que tenha gostado? Ele perguntou. Sim. Bateu com o dedo no adesivo no canto da moldura. $75 ou ponto de interrogação. Está aqui. O senhor me disse que podia me dar 50 pelo meu anel de noivado. Gostaria de fazer uma troca? Meu anel por este quadro? Steiner saiu de trás do balcão, ergueu a tampa no final dele e colocou-se ao lado de Rose. Contemplou o quadro tão cuidadosamente como olhara o anel dela, mas desta vez seu olhar era um tanto divertido. Não me lembro disso. Acho que nunca o vi antes. Deve ser algo que o velho pegou. É o apreciador de arte da família. Eu sou apenas um consertador de luxo. Isso quer dizer que não pode barganhar? Absolutamente. Eu barganho até que a vaca tussa, se me deixarem. Mas desta vez não preciso fazer isso. Fico feliz em concordar com o seu desejo. Aceito a troca. Assim não vou ter que vê-la sair daqui com um ar tão triste. E aquela era outra primeira vez. Antes que soubesse o que fazia. Rosie enlaçara o pescoço de Bill Steiner e lhe dera um breve entusiástico abraço. Obrigada, exclamou. Muito obrigada. Steiner riu. Nossa, de nada, disse. Acho que é a primeira vez que fui abraçado por um cliente dentro dessas benditas paredes. Viu algum outro quadro que queira, senhora? O velho do sobretudo, aquele a quem Steiner chamara de Robbie, foi olhar o quadro. Considerando como é a maioria dos clientes de penhores, isso é sem dúvida uma benção, disse. Bill Steiner concordou com a cabeça. Tem razão. Ela quase não os ouvia. Remexia na bolsa, procurando o embrulho de lenço de papel com o anel. Encontrá-lo levou mais tempo do que era necessário, porque seus olhos continuavam voltando ao quadro no balcão. O seu quadro.
Pela primeira vez, pensou no quarto para onde ia com verdadeira impaciência. Sua própria casa, não apenas um catre entre muitos. Sua própria casa e o seu próprio quadro pendurado na parede. É a primeira coisa que farei, pensou, quando seus dedos se fecharam no embrulho do lenço de papel. A primeira coisa mesmo. Desembrulhou o anel e estendeu-o para Steiner, mas ele o ignorou por um tempo. Estava estudando o quadro. É um óleo original, não uma cópia, disse, e não acho que seja muito bom. Provavelmente é por isso que tem uma cobertura de vidro. Alguém achou que fazer isso o realçava. O que será aquela construção no pé da colina? Uma casa queimada de fazenda? Acho que devem ser as ruínas de um templo, disse pausadamente o senhor com a pasta já gasta. Um templo grego, talvez. Apesar de ser difícil dizer, não é? Era difícil dizer, porque a construção em questão estava enterrada quase até o telhado em vegetação rasteira. Vinha e subiam pelas 5 colunas da frente. Uma sexta coluna jazia em pedaços. Próxima desta havia uma estátua caída, tão coberta de vegetação que só se podia vislumbrar acima do verde um rosto branco e liso de pedra, erguendo os olhos para o céu de grandes nuvens cor de chumbo, com as quais o pintor entusiasticamente enchera o quadro. É, disse Steiner, seja como for, a construção me parece fora de perspectiva. É grande demais para o local onde está. O velho concordou com a cabeça. Mas é um truque necessário. Caso contrário, só ia aparecer o telhado. Quanto à coluna caída e à estátua, então, não seriam nem um pouco visíveis. Rose não se importava com o pano de fundo. Toda sua atenção estava fixada na figura central da pintura, no alto da colina, fitando as ruínas do templo lá embaixo, de modo que se alguém olhasse o quadro, veria apenas suas costas. Postava-se uma mulher, com uma trança loura descendo-lhe pelas costas. Em um de seus modelados braços, o direito, via-se um grande bracelete dourado. Erguia a mão esquerda, e mesmo que não se pudesse ver com certeza, parecia proteger os olhos. Era estranho, considerando-se o céu carregado e sem sol, mas era o que parecia fazer mesmo assim. Usava um vestido curto, uma toga, pensou Rose, deixando à mostra um ombro sedoso. A roupa era de um vibrante vermelho-roxo. Impossível saber o que calçava, se é que calçava algo. Estava em pé numa relva que lhe ia quase aos joelhos, onde terminava a toga. — O que você acha? Perguntou Steiner a Rob. — Clássico? Neoclássico? — Arte ruim, disse Rob com um sorriso. Mas ao mesmo tempo acho que compreendo por que esta senhora o quer. Ele tem uma carga emocional bastante surpreendente. Os elementos podem ser clássicos, o tipo de coisa que se vê em velhas gravuras de metal, mas o sentimento é gótico. E depois há o fato de que a figura principal está de costas. Acho isso muito estranho. No todo, bem, não se pode dizer que a senhora escolheu o melhor quadro da casa, mas tenho certeza de que escolheu o mais peculiar. Rose praticamente não os ouvia. Continuava encontrando coisas novas no quadro que prendiam sua atenção. O cordão violeta escuro em torno da cintura da mulher, por exemplo, combinando com o garbo da indumentária e a leve sugestão de um seio esquerdo.
revelado pelo braço erguido. Os dois homens apenas tagarelavam. Era um quadro maravilhoso. Sentiu que podia contemplá-lo por horas a fio. E quando tivesse sua nova casa, provavelmente faria exatamente isso. Nem o título, nenhuma assinatura, disse Steiner. A menos. Virou o quadro ao contrário. Escritas em macios traços de carvão levemente borrados no papel de trás. Viam-se as palavras Rose Mother. Bem, disse ele em dúvida. Aqui está o nome da artista, acho eu. Mas é um nome engraçado. Talvez seja um pseudônimo. Robbie sacudiu a cabeça. Abriu a boca para falar, e então viu que a mulher que escolhera o quadro compreendia melhor o assunto. É o nome do quadro, disse ela, e então acrescentou, por algum motivo que jamais poderia explicar. Rose é o meu nome. Steiner olhou-a, completamente aturdido. Não tem importância, é só uma coincidência. Mas seria? Cogitou ela. Seria mesmo? Olhe, delicadamente virou o quadro de novo. Bateu com o dedo no vidro sobre a toga que a mulher no primeiro plano estava usando. Essa cor, esse vermelho púrpura, é chamado de Rose Mother. Ela tem razão, disse Robbie, o artista, ou mais provavelmente o último dono do quadro. Batizou a pintura com o nome da cor do quinto da mulher. Por favor, disse Rose para Steiner. Podemos fechar negócio? Estou louca para ir embora. Já estou atrasada. Steiner ia perguntar mais uma vez se tinha certeza, mas viu que sim. Viu outra coisa também. Que a mulher mostrava uma expressão tensa, sugerindo ter passado recentemente por alguma dificuldade. Era o rosto de alguém que poderia considerar interesse e preocupação genuínos como provocação, ou possivelmente como um esforço para alterar os termos do negócio a favor dele. Então simplesmente concordou com a cabeça. O anel pelo quadro, negócio fechado, e nós dois ficamos contentes. Sim, disse Rose, com um sorriso ofuscante. Era o primeiro sorriso verdadeiro que dava a alguém em 14 anos. E no momento em que ele chegou ao auge, o coração de Steiner abriu-se para ela. E nós dois ficamos contentes. Continua.